Torcida pernambucana, amigos do Nordeste, um grande abraço. A seleção brasileira encerrou a sua participação nas eliminatórias, já estava classificada para a Copa do Mundo, ainda bem, né, que não precisamos desse último jogo lá em El Alto, na Bolívia, onde as dificuldades já eram mais do que esperadas em virtude dos 4.150 metros de altitude. Mas desde que as eliminatórias tomou esse formato de todos contra todos, é a pior colocação da seleção brasileira em uma eliminatória. Se tivéssemos, por exemplo, só para traçar a ideia, para que o amigo ou a amiga possam compreender, se tivéssemos, ao invés de 6 vagas diretas, apenas 4, como era até a última Copa do Mundo, a seleção brasileira teria que ir para a chamada repescagem, porque ela terminou no 5º lugar. Na prática, a rigor, a colocação em termos de Copa do Mundo não interfere em absolutamente nada. A seleção brasileira, no seu último título mundial, tinha passado pela eliminatória nesse mesmo formato em 3º lugar e precisando vencer em São Luís do Maranhão o último jogo diante da seleção da Venezuela, porque também teve um ciclo um tanto quanto tumultuado, com mudança de treinador, 3 treinadores, como foi agora, né, nesse ciclo atual, né? A seleção brasileira demorou muito para a definição do seu treinador, ficou lá, ficou cá, e na verdade foram 4, contando com o Ancelotti, que veio para dar uma calmaria, veio para dar uma apaziguada nesse tumulto todo criado pela CBF desde 2023. E é importante lembrar que a Copa do Mundo do Catar terminou dia 9 de dezembro, para o Brasil, dia 9 de dezembro. Né? Porque foi num calendário diferente do habitual e não na metade do ano, e sim no final do ano por questões climáticas. Então, a seleção brasileira está se restaurando, está fazendo um novo trabalho. E essa derrota estava mais do que na conta. A seleção boliviana precisando do resultado para ir para a repescagem mundial. Aliás, pela primeira vez vamos ter um sorteio de grupos de Copa do Mundo faltando seleções, porque a repescagem mundial será em março. O sorteio será em dezembro, então vai ficar ali o asterisco no sorteio da FIFA, exatamente dos grupos da Copa do Mundo. Ainda bem que a vaga da seleção brasileira está garantida, o técnico Ancelotti vai seguir o seu trabalho na próxima data FIFA, dias 10 e 14 de outubro, o Brasil vai jogar respectivamente com Coreia do Sul e Japão, jogando em Seul e em Tóquio, então o Brasil não faz mais nenhum tipo de amistoso em solo brasileiro, por uma questão de logística, vai se basear sempre na Europa, isso já foi confirmado pela CBF, e aí o que vale é trabalhar para frente, olhar para frente. A gente sabe que o ciclo de preparação foi muito tumultuado e o fato do Brasil estar classificado com uma certa antecedência depois daquela vitória contra o Paraguai no estádio do Corinthians, aí deu realmente a aliviada geral que o povo precisava para que a seleção brasileira já estivesse classificada e aí pudesse fazer uma festa bonita, como fez no Maracanã, e sentisse de perto os efeitos negativos da altitude de 4.150 metros. A gente não deve analisar a postura da seleção brasileira, porque não acredito que, numa condição normal, a observação seria bem diferente do que foi de ontem, porque realmente você dizer... alijar qualquer jogador que esteve em campo de uma convocação daqui à frente não me parece justo, não me parece correto, porque numa situação praticamente desumana como essa, não tem muito o que fazer, né? É evidente que a seleção minimizou um pouco os efeitos, chegou em cima da hora do jogo, segundo os entendidos, a partir de 6 horas de permanência na altitude é que você realmente começa a sentir
sentir esses efeitos pesados da altitude, mas aí tem a questão da velocidade da bola, tem a questão realmente da falta de fôlego, literalmente. Você sentia que alguns jogadores brasileiros, eles queriam até desenvolver, até correr um pouco mais e eram freados automaticamente pelo ar rarefeito e muda completamente essa situação. Muita gente critica, muita gente acha que tem muito de mimimi, mas o futebol mudou. No tempo, quem se amarrava cachorro com linguiça no futebol brasileiro, no tempo do Rei Pelé, no tempo das maiores seleções da nossa história, nós tínhamos uma diferença. Ali valia a categoria. Se corria menos. E também a seleção boliviana não tinha a evolução tática e a evolução técnica que tem hoje. O melhor jogador da partida de ontem foi Miguelito, joga no Atlético Mineiro. Está entre nós, está tirando proveito de uma equipe muito bem montada, de uma equipe tecnicamente forte e, evidentemente, o crescimento do seu futebol. Então, as coisas mudaram. Por isso que comparar épocas é muito complicado. Principalmente agora que o futebol ele é muito mais físico do que técnico. Evidentemente que a técnica, a qualidade sempre vai fazer a diferença, mas é bem diferente do que víamos no passado, quando a seleção brasileira passava sem muitos sobressaltos com esse tipo de jogo, né? Se foi o tempo que a seleção não perdia em eliminatórias, desde 93 que perdemos, e aí perdemos para a Bolívia jogando em La Paz, a primeira derrota em eliminatórias. Foi a primeira vez que o Brasil perdeu um último jogo de eliminatória. Então, esses dados, esses resultados, essas conquistas que vêm de longe no futebol brasileiro, essas conquistas vão caindo por terra com o passar do tempo por causa das nossas dificuldades. Mas o que importa é que, mesmo com a derrota para a seleção boliviana, a confiança na seleção brasileira, ela continua em alta. Mas o principal ativo que tem a CBF para contar com o apoio do povo é exatamente o seu treinador. E aí vamos ter o desafio das próximas convocações. Vamos ter 4 amistosos em datas FIFA, aliás, 6 amistosos em datas FIFA, outubro, novembro e março, e aí vem a convocação para a Copa do Mundo em maio, e certamente alguns amistosos em preparação, talvez já nos Estados Unidos, talvez já no México, enfim. E isso vai ser delineado a partir do sorteio da seleção brasileira na Copa do Mundo e aí saber exatamente qual será o seu caminho a percorrer num Mundial que pela primeira vez será disputado em 3 países. O que preocupa pode ser que o único ativo que a seleção tem no momento é o treinador. E tem um chamado elefante na sala para o Ancelotti desenrolar, chamado Neymar. Neymar vai ser convocado da próxima vez? Neymar ainda vai ter a oportunidade de voltar à seleção brasileira e ser minimamente o Neymar que a torcida espera, com aquela expectativa de um jogador diferenciado, de um jogador que possa fazer realmente a diferença, literalmente, em uma Copa do Mundo? Assim como ele fez no jogo contra a Croácia, marcou um golaço. Mas é um jogador popstar, é um jogador que tem mais altos e baixos, mais baixos do que altos no momento da sua carreira, muitas lesões, questões físicas. Então, diferentemente da Espanha, que tem uma base pronta para a Copa do Mundo, diferentemente da Argentina, que tem uma base pronta para a Copa do Mundo, só para citar essas 2 seleções, a campeã europeia e a atual campeã do mundo, vamos ver o próximo desafio do Carlo Ancelotti, principal ativo da seleção brasileira para a Copa do Mundo.